Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Abençoa este dia, que a tua presença encha esse dia de alegria e de paz e que nós possamos aproveitar as oportunidades para testemunhar a nossa fé. Fica conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos capítulo 6, versículos 5 a 11, que diz assim: Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, de Jesus Cristo, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, muitas pessoas que estão acima do peso corporal, quando vão ao cardiologista, ouvem: você precisa abandonar velhos hábitos e começar a viver uma vida mais sadia. Você precisa parar de fumar, beber, ter uma vida sedentária, deixar de comer lanches, salgadinhos e não tomar refrigerantes. Se você quer viver mais tempo, precisa, por outro lado, viver uma nova vida, se alimentar saudavelmente, fazer exercícios, dormir bem à noite, trabalhar menos, se estressar menos. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala para nós no texto de hoje. Ele diz que nós tínhamos velhos hábitos que não eram saudáveis para a nossa alma: o pecado, o materialismo, o egoísmo, o orgulho. Ele diz assim: pois se fomos unidos com Ele, com Cristo, por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Jesus Cristo, o Filho único de Deus, veio ao mundo, carregou sobre si mesmo todo o peso da culpa, ira e castigo e condenação eternos no inferno que cada um de nós deveria receber pelos nossos pecados. Quando Jesus diz no alto da cruz: está consumado, ele afirma categoricamente que venceu o diabo, o pecado e o inferno. Toda pessoa que crê em Cristo recebe de presente por graça o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando fomos batizados e fomos feitos cristãos, aconteceu uma morte e um abandono, e também uma vida e uma nova atitude. Morremos para o pecado e abandonamos tudo que tem valor para as pessoas que não têm Jesus: o materialismo, o consumismo, o hedonismo, o egoísmo, o orgulho e todas as coisas que nos afastam de Deus e que nos prejudicam espiritualmente, que são pecados. Por outro lado, Paulo diz: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Na fé em Cristo, nós vivemos uma nova vida chamada de cristã.
Agora mudaram nossos valores, nossos princípios, nosso modo de viver, nossos sentimentos, nossos objetivos de vida. Temos uma nova vida, que é uma vida cristã. Nesta nova vida que recebemos pela fé em Cristo, nós valorizamos e buscamos em primeiro lugar na vida Cristo, Sua Palavra, oração, igreja, e procuramos vencer as tentações para o pecado e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a Sua Palavra e não segundo o que o mundo considera certo. Nesta nova vida cristã que recebemos pela fé, vamos enfrentar ainda problemas, dificuldades, aflições e seremos tentados todos os dias pelo diabo para nos afastarmos de Deus e pecarmos. Paulo diz que precisamos ter uma consciência de que nós somos cristãos e precisamos zelar por este nome, vivendo como cristãos, falando como cristãos, pensando como cristãos e sentindo como cristãos. Nós aqui na igreja gostamos de cantar uma música que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. O apóstolo Paulo diz que assim como Cristo morreu e ressuscitou e agora está no céu controlando tudo o que existe neste mundo, nós também morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida cristã. Ele diz: a morte de Cristo foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Cristo morreu e nos livrou do peso e da culpa dos pecados. Agora ele vive no céu. Um dia, Cristo vai voltar em glória, ressuscitará todos os mortos, elevará os que creram nele e viveram na fé para um novo céu e nova terra, onde não haverá mais pecado, sofrimento, dor ou morte. Paulo diz que nós já temos a salvação e o céu, mas ainda nós não estamos no céu. Devemos viver aqui neste mundo como viveremos lá no céu, adorando e servindo a Deus em tudo que somos e fazemos. Assim, estimado irmão e irmã, Paulo nos diz que não dá para ficar em cima do muro. Ou você é um cristão verdadeiro e consagrado, busca a Deus em primeiro lugar na vida, na meditação da sua palavra, na oração, na igreja e procurando não pecar, ou você não é cristão. Não existe cristão não praticante, pois o cristão precisa viver a sua fé em Cristo segundo os 10 mandamentos. Assim como o cardiologista diz que precisamos mudar hábito que nos prejudicam o corpo e abraçar hábitos saudáveis, o apóstolo Paulo diz que na fé em Cristo precisamos abandonar o pecado e tudo que nos afasta de Deus e abraçarmos uma nova vida saudável para a alma, uma vida cristã centrada e fundamentada na palavra de Deus, na oração e no participar da igreja. Colossenses 3, 1-4 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Espírito Santo nos deu a fé em Cristo. Esta fé transformou as nossas vidas, nos fez cristãos. Que nós possamos não apenas dizer que somos cristãos, que nós possamos viver como cristãos, possamos testemunhar a nossa fé para as pessoas que encontrarmos, possamos te adorar com tudo o que somos e temos, que a tua palavra que nos trouxe uma nova vida alcance todas as pessoas deste mundo, que nós possamos nos alegrar, porque nós morremos para o pecado em Cristo, mas ressuscitamos para uma vida consagrada, dedicada a Cristo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria.
Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.